Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato e aqui você já sabe, nós falamos sobre pessoas, comportamento humano, o meu e o seu comportamento revelados aqui no ar. E eu tenho sempre o privilégio de ter ao meu lado como host desse programa, ela que é co-criadora desse projeto. Estou falando da minha esposa, Grazi Bonfante Reginato. Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada. É um prazer, uma alegria estar aqui. E você vai entender por que esse programa ele é especialíssimo. E agora chegou a hora de revelar para você por que esse programa é, de fato, gente, talvez um dos mais especiais que a gente já gravou até então. Grazinha, revele para o público quem é a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é uma convidada, como o Guilherme já mencionou, muito especial. Ela é psicóloga, master coach, já conduziu horas e horas de processos individuais de coaching. Ela sempre unindo ciência, prática e transformação. Nós estamos falando de Daiane Padovan, uma profissional que é dedicada ao desenvolvimento humano, à performance e ao despertar do melhor que existe em cada pessoa que passa por ela. E detalhe, é minha coach pessoal. Uau. É minha coach pessoal. E por isso que é tão especial esse programa de hoje. Dai, seja muito bem-vinda. Nossa, que maravilha, Gui! Que honra estar aqui. Grazi, você é maravilhosa. Que prazer estar aqui com vocês. Queria estar aí do ladinho, né? Mas em breve, quem sabe? Quem sabe? Gente, só para você entender, a Dai, ela está em Florianópolis nesse momento. Ela é Master Trainer da Febracis e atua como coach também pela Febracis. A Febracis é a empresa do Paulo Vieira, que tem o famoso Método CIS. Nós já falamos sobre esse treinamento algumas vezes aqui no programa. Foi um treinamento que mudou a nossa vida. Nós recomendamos ele, assim, assinamos embaixo para qualquer pessoa que pensa em fazer o Método CIS, não pense, apenas vá. E de lá do Método CIS, nós começamos a fazer as formações que o Paulo Vieira oferece dentro da Febracis. Nesse processo, então, nós conhecemos a Daiane Padovan e eu a contratei para que fosse a minha coach individual. E o que eu posso dizer para todos vocês que estão me ouvindo nesse momento é que eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje se eu não tivesse passado pelo processo individual de coaching com a Daiane Padovan. Ela tem responsabilidade direta nas transformações que aconteceram na nossa vida, no resultado que eu estou colhendo hoje, pessoal e profissional. Ele é fruto do processo que nós conduzimos, que nós vivemos juntos. E justamente o que a gente quer nesse programa é desmistificar para você o que é o coaching. O que é esse processo? Por que tanta gente tem receio ou tem preconceito? O que levou a isso é o que nós vamos perguntar para a Dai, vamos deixá-la trazer para você. Afinal de contas, ela é a pessoa mais gabaritada para trazer essas informações. Então, Dai, para a gente começar esse programa, o que é o tal do coaching? Que muita gente já ouviu falar, mas não tem ideia do que é. Pois é, gente, o coaching é uma metodologia maravilhosa, como você falou, você já viveu na prática, né? Você já viveu os resultados na pele. E nós podemos dizer que é uma metodologia que veio para trazer celeridade nos resultados. As pessoas sempre estão buscando desenvolvimento pessoal, buscando evoluir. E nós encontramos no coaching um método que consegue entender como que está a tua vida hoje, identificar metas, objetivos e o que você quer no lugar disso e traçar plano de ação para chegar lá. Então, é uma metodologia muito prática, muito que traz resultados rápidos. Então, por isso que ela ganhou tanto espaço no mercado, né? Então, eu sou psicóloga de formação e acabei entrando nesse mundo do coaching justamente por isso. Porque eu recebia muitas pessoas querendo mudança, mas elas queriam mudanças rápidas. E como o coach, ele trabalha baseado em neurociência, que é a ciência que estuda o nosso cérebro, então nós vamos direto ao ponto do que de fato traz mudança. Então, eu sou apaixonada por esse método, vocês também, né?
e eu sou muito honrada de fazer parte hoje da instituição que é considerada a maior do mundo, que é a Febracis. Então a gente tem cursos nessa área e formamos pessoas para se tornarem coaches também, não somente para atuar como coaching de carreira, mas para usar o coaching como estilo de vida. Eu poderia dizer que o método que eu uso, que é o coaching integral sistêmico, ele ajuda as pessoas a lidar de uma forma mais leve com tudo. Então é um autoconhecimento que a pessoa tem de si mesma, usando o conhecimento do outro, né, usando a inteligência emocional na prática, para conseguir de fato ter esses resultados rápidos. Porque muita gente acha que mudança é impossível. Não tem como mudar. Eu nasci assim e vou continuar assim. Mas o coaching e a neurociência traz que nós temos neuroplasticidade no nosso cérebro. A gente pode mudar a qualquer momento. Basta tomar uma decisão e ter ajuda para isso, né? Porque nós sozinhos acabamos entrando num processo de autossabotagem. Então, quem tem humildade suficiente de procurar um profissional para ajudar a segurar na mão, essa pessoa deslancha. E é importante dizer, você é psicóloga e hoje também Master Coach, atua principalmente como coaching. Mas o processo de coaching, ele não substitui o processo com o psicólogo. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, porque talvez possa haver essa confusão. Então o coaching ele veio para tomar o espaço dos psicólogos, para tirar a pessoa do psicólogo e trazer para o coaching, e eu acredito que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, tem espaço para todos e se os profissionais tiverem consciência de até onde chega, né, o limite da atuação de cada um, maravilha. Porque é um trabalho em conjunto fantástico, tá? Então, eu uso sempre uma metáfora que ajuda muitas pessoas a entenderem, porque realmente, Gui, é uma dúvida que muita gente tem. Eu sempre falo que o psicólogo, ele é habilitado para cuidar de uma pessoa que está ali no fundo do porão, está ali sem condições nenhuma emocional e consegue levar essa pessoa para o térreo. O coach não vai pegar uma pessoa que está ali no fundo do porão. Ele vai pegar uma pessoa que já está no térreo, está consciente emocionalmente, mas vai levar ela para a cobertura. Eu acredito que essa é uma metáfora que ajuda muito. Então, nós coaches, né, coaches integrais sistêmicos, coaches de qualquer instituição, não somos habilitados a trabalhar com patologias emocionais, com transtornos emocionais. Esse é o momento que um psicólogo, um profissional da área da saúde, um psiquiatra, que vai fazer seu trabalho. O coach é para pessoas emocionalmente saudáveis que estão com condição de passar por um processo que gera um pouco mais de ação. Então, muitas pessoas que estão numa depressão profunda, por exemplo, elas não estão passíveis de coaching, porque elas nem conseguiriam entrar numa responsabilidade de perguntas poderosas de sabedoria, que é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos, mais profundas, né? E o coach mais utiliza. Então, nós temos que ter essa diferenciação muito clara. Até onde vai o trabalho do coach? E saber encaminhar para um profissional da psicologia ou da psiquiatria, dependendo do caso. Uau! Perfeita Baita resposta. explicação. Perfeito. Acho que ficou bem claro aí para os nossos claro. ouvintes. Muito bom. Ouça a metáfora, né? Muito boa. Eu atuo também como coach, eu tenho também a formação de Master Coach pela Febracis, e já encontrei casos que eu identifiquei que não era caso para coaching, exatamente por conta disso que a Dai comentou. A pessoa me procurou, Gui, eu tô com essa situação, minha vida tá assim, e eu queria entender se você pode me ajudar, se esse processo ele funcionaria nesse caso, e eu já tive casos em que eu recomendei a pessoa que procurasse um outro profissional, um profissional da saúde, porque não era caso para coaching, exatamente o que a Dai falou. O coach ele vai te tirar do ponto A e vai te levar para o ponto B, desde que o ponto A não seja uma fragilidade emocional muito grande, não seja um fundo do poço. Né? É aquela pessoa que está estagnada, é aquela pessoa que sabe que pode mais, mas de alguma forma ela não consegue, ela vive um processo de autossabotagem. O coaching vai trazer muita clareza para ela, do estado atual, e vai ter ferramenta para fazer ela se mexer, fazer ela andar, fazer ela ir para frente, progredir, avançar, vai tirar a crença limitante, vai melhorar a condição emocional dela, a parte neurológica vai deixar mais ativa, e ela vai alcançar os resultados que ela talvez achava impossível ou muito difícil, de forma mais rápida. No caso de uma pessoa que está emocionalmente muito fragilizada,
não é caso de coach. Né? E a gente já identificou alguns casos nesse sentido, a explicação da Dai foi perfeita. Pontual. Tem alguma pergunta que você quer fazer? Não? A Dai mencionou sobre inteligência emocional e muitas pessoas acabam confundindo inteligência emocional, que é o gerenciamento das suas emoções, com reter os seus sentimentos. E eu lembro que teve uma vez que a Dai colocou muito bem isso para nós e eu gostaria que você falasse para o nosso público a diferença, Dai, de gerenciamento e retenção dessas emoções. Até porque a inteligência emocional, né, que traz a importância da gente fazer uma boa gestão das nossas emoções, traz a importância da expressividade, né, de saber reconhecer as nossas emoções e expressá-las. Então, muita gente acha que autocontrole é eu segurar a minha raiva, é eu não sentir tristeza, eu não sentir medo, e é absolutamente impossível um ser humano que está vivo, respirando, não sentir emoções. Então, as emoções, elas são fundamentais para nos mover para a ação. É isso que é o papel das nossas emoções, né? Então, expressar a raiva, expressar o medo, expressar a tristeza é absolutamente saudável. Muita gente fala, poxa, Dai, mas a raiva é um sentimento tóxico, faz mal. A raiva é importantíssima. O medo é importantíssimo. Todos os sentimentos são absolutamente saudáveis de serem sentidos. Eles ajudam que a gente se adapte ao ambiente, que a gente aprenda a lidar com as situações. Então, inteligência emocional, desmistificando, que muita gente realmente confunde, né, Grazi? É a gente saber reconhecer e expressar. Agora, não é usar também como uma bengala. A Daiane Padovan disse que eu tenho que expressar minhas emoções, então eu vou expressar raiva, eu vou gritar e vou xingar. Opa, peraí. Aí é onde entra a gestão. Canalizar as nossas emoções da maneira correta, com a pessoa correta. Inclusive, a nossa definição mais simples, que eu acho muito simples e fácil das pessoas entenderem de inteligência emocional, é a gente saber usar a emoção certa, com a pessoa certa e na intensidade certa. Então, muitas pessoas acabam perdendo o controle das suas emoções e, de fato, tendo atitudes que elas se arrependem depois, né? Então, é aí onde entra o papel da inteligência emocional. Treinar as pessoas para que elas consigam entender a importância dessa emoção e canalizar de uma forma correta, né? Maravilha. E nós somos, querendo ou não, seres emocionais, né? No final das contas, a gente age, por mais que a gente tenha a razão, e a razão nos diga o que fazer, no fim, a gente acaba tomando decisões emocionais. Por isso que a gente acaba se arrependendo muitas vezes. E se a gente fosse racional o tempo todo, nós não nos arrependeríamos, porque nós sempre agiríamos conforme o racional. Eu preciso ir para a academia amanhã às 6 horas da manhã. Racionalmente falando, isso está claro para mim. Amanhã às 6 horas da manhã, o celular desperta, eu levanto, saio da cama, tiro a coberta, troco de roupa e vou para a academia. É uma decisão racional. Mas por que eu saboto? Por que eu decido não ir, ficar na cama, procrastino? Que tem um componente emocional que influencia diretamente, né, o meu comportamento. Diretamente. As nossas emoções estão interferindo em todos os nossos resultados o tempo todo. Eu falo que uma pessoa que tem consciência, que ela toma posse do poder das suas próprias emoções, ela vai alavancar poderosamente e começa a usá-las em seu favor. A maioria das pessoas hoje, elas não têm esse conhecimento, né? Inteligência emocional é uma ciência nova. Então, muita gente, quando sente o incômodo de emoções negativas, né? Como raiva, medo, tristeza, como inveja, por exemplo, elas acabam buscando artifícios para se livrar daquela sensação ruim. Então, elas procuram um remédio, elas procuram açúcar, bebida alcoólica, Netflix. Elas procuram de tudo para se livrar daquela sensação de incômodo. Tipo, eu tô sentindo angústia, eu vou tomar um remédio para passar. Sendo que, na verdade, a gestão das emoções, o uso na prática da inteligência emocional vai fazer com que uma pessoa olhe para essas emoções, observe o seu corpo, porque a emoção é físico, né? É reação fisiológica. Sentimento é subjetivo, tem uma diferenciação aí, né? Então, a inteligência emocional é você saber interpretar essa reação fisiológica que o teu corpo está te trazendo e entender
qual é a ação que meu corpo está pedindo para eu ter. Então, imagina, meu corpo está tendo reações fisiológicas. Eu paro e observo. Por que eu tô com esse frio na barriga? Por que minha mão tá suando? O que tá acontecendo no meu ambiente? Roendo unha. Eu tô roendo unha. Por que eu tô assim? Então, a maioria das pessoas fogem nessa sensação desagradável, sendo que o nosso corpo é um aliado. Ele diz exatamente o que a gente tem que fazer, só que é só um treino, que aí é onde entra o papel do coach, de treinando a inteligência emocional das pessoas, para que elas consigam interpretar e tomar uma ação seja assertiva, ao invés de fugir, negligenciar o papel maravilhoso que as emoções têm em nós, né? Maravilha. Uma aula, né? Que aula. Para complementar, Dai, você falou um pouco sobre a diferença entre sentimento e emoção. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Qual que é a diferença entre essas duas? Não é a mesma coisa? A maioria das pessoas usam como sinônimos, né? E no senso comum, de fato, a emoção e o sentimento como se fossem a mesma coisa. Mas para quem quer aprofundar um pouco mais, a diferença é que uma emoção é uma reação fisiológica, é corporal, é físico, é visceral. Então, emoção é quando a gente reage a um estímulo do ambiente. Então, um barulho que foi fora do comum. O corpo reage, leva um susto, o coração palpita, a pupila dilata, a mão sua, frio na barriga, enfim, várias outras reações fisiológicas aí. Isso é emoção, que quer dizer em latim emovere, é você ser movido para ação. É teu corpo te pedindo para agir, é fugir, paralisar, correr, ter alguma resposta mais assertiva, é o teu corpo te preparando. Olha que maravilha. Nosso organismo, nosso cérebro é extraordinário. Como que a gente não aprendeu isso antes, né? Pois é. Então, isso é emoção. Sentimento já é a interpretação que eu dou em relação a essa sensação fisiológica. Então, quando eu falo, nossa, eu senti um medo, eu dei nome para o que eu estava sentindo fisicamente. Então, isso é sentimento. Então, emoção, ela é passageira, passa rápido. Olha que importante isso, gente. Emoção é passageira, rápido, segundos. Agora, o sentimento pode durar toda uma eternidade. Então, qual é o grande aprendizado nessa diferenciação aqui? Muitas pessoas pegam uma emoção que elas acabaram de sentir, que passa rápido, e elas nutrem o significado daquilo e mantém por décadas. Por exemplo, eu senti uma reação fisiológica que eu interpretei como culpa. E eu fico nutrindo essa culpa. Então, algo que era para durar segundos acabou durando uma eternidade. Acabou reverberando na vida toda de uma pessoa. Então, qual o grande aprendizado aqui nisso que eu estou falando, que é dica para todos vocês que estão nos ouvindo? As emoções passam rápido, então saiba o que você está nutrindo em você. Nutra sentimentos positivos e saudáveis, porque passa tão rápido. Então, está no nosso controle o que a gente vai alimentar, né? Então, aí é que entra a gestão das emoções, a famosa inteligência emocional. Mas muita gente não aprendeu isso, né? Nós não tivemos educação emocional na escola, nós não tivemos educação emocional com os nossos pais. Hoje, nossos filhos estão tendo acesso, né? Hoje tem livros aqui, tem muitos livros ensinando, tem aqui podcasts, né? Ensinando como lidar. Mas lá na nossa época, nós não tivemos educação emocional. Nós somos sobreviventes, né? Nós fomos aprendendo na raça e fomos dando um jeito. Agora, hoje, nós temos o privilégio de conhecer como lidar com essas emoções. Então, essas informações têm que chegar no máximo de pessoas. Não dá mais para as pessoas serem refém das emoções sem ter esse entendimento tão claro e se apaixonar pelo seu próprio cérebro, se apaixonar pelo seu organismo, entendendo que ele é só um aliado, né? Então, é uma diferenciação que ajuda muito aí. Eu queria entender, Dai, a sua visão em relação ao preconceito que existe com a palavra coach. Se banalizou esse termo. Hoje nas redes sociais a gente vê muito em relação a isso. O coach. Por que você acha que isso aconteceu e qual a sua opinião a respeito? O Gui, na verdade, como eu sou psicóloga também,
O mesmo preconceito que o coaching tem sofrido, e tem diminuído, felizmente, né? Mas o mesmo preconceito que o coaching teve, a psicologia também teve. Então, o que eu naturalizei quando eu começo a pensar sobre isso? Que tudo que é novo, as pessoas se assustam. Tudo que vem novo é como se as pessoas tivessem medo do desconhecido. Então, elas acabam criticando aquilo que elas não conhecem, porque muitos veem como uma ameaça. Então, pode até ser que alguns psicólogos, quando chegou o coaching, e coaching focado em resultado, coaching acabou se tornando uma profissão elitizada, né? Então, muitos psicólogos se sentiram ameaçados. Aí, começaram as críticas. Então, eu não atribuo esse preconceito ao coach especificamente, mas a toda a ciência que começa e chega do nada, as pessoas se assustam e criticam, porque o cérebro tem medo do desconhecido. E as pessoas se sentem ameaçadas. Então, eu atribuo isso a tudo que é novo. Faz sentido? Sim, tem uma percepção que eu tenho também, é que eu já pude perceber isso de algumas pessoas. Eles têm a ideia de que o coach vai dizer o que ele tem que fazer. Então ele tem aquela sensação, de que agora então o coach é o sabe tudo. O coach, então, ele que vai dizer se eu tenho que fazer isso, se eu tenho que fazer aquilo, então eu tô fazendo as coisas tudo errado. O coach é que sabe o que é certo. Porque a gente vê muito isso na internet. O coach, por exemplo, o coach de palco, né? Não o coach de consultório. O coach de palco. Ele tá lá no palco, e aqui não preciso nem citar nomes, mas eu acho que a nossa audiência vai entender. Ele tá lá no palco e ele tá dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tá fazendo isso, você tá fazendo errado. E aí a pessoa olha e muitas vezes conflita com os hábitos dela, com as crenças dela, com o estilo de vida dela, e aí ela rejeita esse profissional por conta disso. Faz sentido também? Total, Gui. E assim, é bom até a gente diferenciar coaching de mentoria, né? Muita gente tem essa visão de que coach diz o que fazer. Muito pelo contrário. O profissional que diz o que fazer é um mentor, é aquele que precisa ter perícia, né? Ser habilitado naquela área, ter um sucesso grandioso naquela área que ele vai dizer o que tem que ser feito, né? Então, pessoas que querem a receitinha de bolo, elas procuram um mentor. Quem procura um coach, e tem que ficar muito claro isso, né? O coach, ele só traz um autoconhecimento tão profundo que vai ajudar com que aquela pessoa tome as próprias decisões, que ela encontre o próprio caminho. Então, um dos objetivos do coaching é ajudar essa pessoa a ter autonomia suficiente para ela tomar as próprias decisões. Inclusive, dentro do programa de coaching, né, entre nós coaches em formação, a gente fala para eles que quando você aconselha uma pessoa, quando você diz o que ela tem que fazer, quando você dá uma receita de bolo pronta, você está praticamente emburrecendo essa pessoa. Olha que forte, eu estou trazendo algo bem polêmico. Uhum. E a visão do coaching, tá? Mentoria é outra coisa. Tem pessoas que querem algo pronto e tá tudo certo. Mas se falando em coaching, quando um coach diz o que a pessoa tem que fazer, quando dá o passo a passo, ela está emburrecendo no sentido de impedir que aquela pessoa tome as próprias decisões. Ela é impedida de ter um autoconhecimento profundo para que ela mesma tenha o mérito de dizer, eu consegui. Inclusive, quando tu começou a saber que ela ia falar, responsável pelos meus resultados. Eu estava aqui, ó, me coçando para dizer, Gui, o mérito é todo seu. O mérito é todo seu, porque eu só te trouxe ferramentas de autoconhecimento profundo, mas quem foi lá e fez acontecer foi você. Então, o coaching, ele traz essa autonomia que faz com que a pessoa tome posse de um poder que ela jamais imaginou que ela tinha antes. Então, é bem diferente de mentor. Fato. Foi realmente um processo extraordinário. Eu também era esse cara preconceituoso, tá, gente? Também era. Lembro-me bem. Até conhecer o método CIS. Eu me lembro, inclusive, quando o nosso amigo Maito Nardelli recomendou que fizéssemos o método CIS, e eu descobri daí que CIS significa Coaching Integral Sistêmico. Eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, cara, tu tá querendo me oferecer um curso de coach
Mas que é isso, cara? Mas eu não vou nesse negócio aí, mas esquece, não vou. E aí ele foi Imaginar. ele foi me convencendo aos poucos, foi me mostrando que... Na verdade, ele não convenceu, ele deu o ingresso e disse assim, ó, eu só quero que você me honre indo. Ele não teve escapatória. Ele foi mais ou menos... Nós, né? E aí a gente foi, e aí eu conheci o universo maravilhoso do coaching, me apaixonei de cara, eu só conseguia pensar. A mesma coisa que você citou aqui hoje no podcast, Dai. Por que isso não é ensinado nas escolas? Por que eu não aprendi antes sobre essa parte da neurociência aplicada, que a gente fala em neurociência, a pessoa pensa, nossa, é tudo muito complexo. Não, é básico. É só você entender do mecanismo neurológico que te faz agir, que te faz reagir, que te faz fazer algo ou não fazer. Isso te traz muita clareza. Cara, agora eu entendo por que eu costumo ter esse hábito. Agora eu entendo por que eu me comporto dessa forma. Agora eu entendo por que eu tô tendo esses resultados. E o coaching, depois que você tem essa clareza, ele vai te mostrar então, como a Dai disse, você mesmo vai conseguir tomar as suas próprias decisões. Não é o coach que vai te mostrar o que você tem que fazer. Ele vai aplicar as ferramentas e você vai ter a clareza suficiente, que foi o que aconteceu comigo lá dentro do método CIS, para tomar novas decisões, para seguir novos rumos e entender o que você precisa ajustar na tua vida. Eu, por exemplo, identifiquei algo no meu processo de coaching com a Dai, eu identifiquei um vício emocional que eu tinha. Já tive a oportunidade de falar aqui outras vezes, eu identifiquei o vício emocional na culpa, que era algo que eu alimentava desde a minha infância, e eu simplesmente não sabia disso. Só que esse vício emocional na culpa me levava a ter comportamentos hábitos, para que eu alimentasse novamente a culpa. Aí a pessoa pensa, não, isso é loucura. Pois é, meu amigo, isso é neurociência. Por isso que é interessante você saber sobre isso. Né? E aí depois que você entende isso, você fala, cara, as fichas começam a cair. Você fala, então tá explicado. É por isso, então eu preciso me livrar do quê? Desse vício emocional. E aí existem ferramentas de coaching para isso. E eu me recordo, inclusive, um dia, numa sessão, que o que eu estava tentando combater? Uma das coisas que eu estava tentando combater era a procrastinação. E eu entendi que eu procrastinava por quê? Para depois eu me culpar. Então, a culpa é mãe da procrastinação. Você vai procrastinando para depois você, putz, mais um dia que eu de novo procrastinei, aí você se culpa, e se lamenta, e se vitimiza, aquela coisa toda. E aí eu entrei num processo de produtividade, estava indo muito bem, e teve um dia que eu procrastinei. E aí eu lembro que eu cheguei na sessão, e vou abrir isso aqui para todo mundo, comentei com a Dai, né? Falei, Dai, eu tô me sentindo mal porque eu tive uma recaída na procrastinação e teve um dia que eu fiz nada. Chegou no final do dia, eu falei, cara, meu Deus do céu, eu não produzi nada, não fiz nada. E aí a resposta da Dai foi, parabéns! Eu falei assim, como assim, parabéns? Ela disse, você acabou de descobrir que você é um ser humano! Nossa, eu achei que achei que você tinha virado uma máquina, que ia ser produtivo todos os dias. Ufa, tô até mais tranquila de saber que eu tô até mais tranquila de saber que eu tenho um ser humano como coach aqui, não uma máquina. Então, ali eu entendi que o que a Dai quis fazer nessa analogia ou nessa metáfora foi mostrar que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente é humano, a gente vai ter emoções. O que essa emoção não pode é ser nociva a ponto de, tirar você do caminho da produtividade. Mas de vez em quando você vai sentir isso e tá tudo bem. E o que ela fez no final das contas? Aliviou a minha culpa. Só com essa ficha que caiu. Uau. Foi. Né? E de vez em quando acontece, você tem um dia menos produtivo e chega no final do dia, eu ressignifiquei isso. Chega no final do dia, eu falo, cara, tá tudo bem. Eu tô sendo alguém produtivo. Só um dia que eu resolvi dar descanso pra minha mente, pro meu corpo. Exato. E uma das minhas missões de vida que eu tenho na minha profissão, na minha jornada como psicóloga e coach, é justamente isso, naturalizar o papel das emoções, naturalizar, porque nós, às vezes, buscamos, né, eliminar o medo da nossa vida, eliminar alguns sentimentos que fazem parte de nós, somos humanos. Então, muita gente vem para um processo de coaching querendo se tornar uma máquina, se tornar o robô. E eu falo, calma, respira
primeiro você precisa se sentir humano, tomar posse da condição de ser humano, que é sentir emoções. E todo o cérebro procrastina, né? Quem estuda neurociência vê que é um recurso que o cérebro tem. O cérebro, ele busca prazer e foge da dor. Então, ele vai procurar fazer tudo aquilo que é prazeroso, agradável, gostoso. Aquilo que você não gosta, que não te dá prazer, ele vai deixar para depois. Óbvio, é simples. Ai, daí, então como que eu resolvo? Não tem jeito? Constitua prazer naquilo que tem que ser feito, dá o seu jeito. Aí tem outras formas de você resolver isso. Mas o naturalizar o papel da culpa, o papel das emoções, é muito, muito importante. Então, esse autoconhecimento que o Gui trouxe, olha o tanto que foi libertador, né? Perfeito. E aí eu falei de vício emocional e talvez o nosso ouvinte esteja se perguntando que troço é esse, o que é isso? Então explica para nós, o que é o vício emocional e como é que ele surge na vida de alguém? Olha só, gente, vício emocional, nós não nos viciamos somente de drogas, nós nos viciamos em emoções, sentimentos, comportamentos, pensamentos. Ama padrão. Repetir padrões. O nosso cérebro ama piloto automático. Por quê? Porque o cérebro, gente, se você for estudar neurociência, você fica desesperado de ver o tanto que o nosso cérebro gasta energia 24 horas por dia. Então, como nós gastamos muita energia, sempre que o cérebro pode, ele vai automatizar processos para dar uma economizada nessa energia. Olha que fantástico. Eu sou apaixonado no nosso cérebro, no nosso organismo, né? Então, acaba que tudo aquilo que você vive com muita frequência, tudo aquilo que você sente com muita frequência, se ele percebe que você está vivendo isso rotineiramente, ele fala, peraí, vou parar de gastar energia com isso aqui, eu vou mandar lá para o piloto automático, vou economizar energia disso aqui e vou gastar energia com outras coisas. Pronto. Aí entrou o processo de autossabotagem. Porque se for repetição de padrões positivos, uau, que bom que meu cérebro automatiza. Assim como ele automatiza escovar os dentes, dirigir, né, ir para academia, tomar água, né? Olha aqui, ó, é automático, eu nem percebi que eu estou tomando água, ó. Mas nosso cérebro também acaba se viciando em emoções e sentimentos tóxicos. Aí é o grande problema. Mas ficou claro para vocês? Total. Tudo que a gente usa, né, tudo que um ser humano usar de substâncias químicas com muita frequência, vai chegar um momento que o organismo também vai se acostumar com aquela substância química. E o papel das nossas emoções passa pelo mesmo processo. Todas as emoções, raiva, medo, tristeza, inveja, alegria, entusiasmo, elas também liberam substância química no organismo. Então, tudo que você sente com muita frequência, o teu cérebro vai ficar acostumado e viciado a receber aquela mesma enxurrada de substância química. Aí é onde entra o vício. Ele vai se acostumar tanto com aquela química, ele vai procurar situações no ambiente, relacionamentos, onde eu vou poder criar o cenário para sentir novamente aquela mesma sensação que eu estou viciada. Então, sim, uma pessoa que é viciada em raiva, ela vai dar um jeito de criar um cenário onde ela vai manifestar raiva. E geralmente é na pessoa mais próxima, né? Que é a boca de fumo mais próxima para a gente comprar a droga. Eu recordo, quando a gente estava fazendo a formação em Master Coaching, e no módulo em que aprendíamos sobre vícios emocionais, o nosso ministrante, o Ronald Gomes, que é uma figura fantástica, que é hoje um cara que tem a minha profunda admiração, que é a pessoa responsável também por todas as formações que eu tive nessa área, e aprendi demais com ele, aprendo ainda hoje, mas eu lembro quando ele falava sobre vícios emocionais, sobre a gente ter se acostumado a viver, a sentir determinadas emoções, e a gente busca essa emoção ainda hoje, eu lembro que eu levantei a mão e perguntei a ele, poxa, mas pra mim não faz sentido, como é que uma pessoa busca uma coisa ruim? Né? Se a pessoa sentiu muito raiva, por exemplo, na infância, hoje na vida adulta ela busca raiva. Se ela sentiu culpa, hoje na vida adulta ela busca culpa. Eu falei, não faz sentido. Por que alguém buscaria uma coisa ruim? Aí eu lembro que ele me respondeu da seguinte forma: por que alguém busca a cocaína? Se todo mundo sabe que é ruim.
Por que alguém busca o excesso de álcool se sabe que é ruim? Ou até a própria comida, engordando. Por quê? Porque tem química por trás. Que tem um envolvimento químico por trás. É muito mais forte. Não é uma decisão racional o cara dizer, vou parar de usar drogas, né? Um cara que é viciado em drogas. Como é que fala? Dependente? Dependente químico. Dependente químico, essa é a palavra. Dependente químico. A emoção libera química. Toda emoção libera uma química por trás no teu organismo. E você se torna um dependente químico daquela emoção. Seja ela qual for. E você se torna um adulto que busca essa emoção. Por isso que para mim, por exemplo, foi muito importante buscar qual era a emoção nociva que eu estava viciado. E muitos de vocês que estão nos ouvindo agora estão viciados em emoções nocivas e nem sabem. E talvez você esteja caindo ficha agora. Poxa, realmente, eu costumo sentir raiva todo dia e às vezes eu me pergunto por quê. Pô, realmente, eu costumo sentir muito ciúme, muita inveja e tantos outros sentimentos tóxicos e eu não sei por que eu tenho esse padrão. Simples, o seu cérebro já está viciado nisso. Trabalha-se isso num processo de coaching, por exemplo. A identificação da própria rejeição. Quantas pessoas Boa. buscam situações a serem rejeitadas para terem essas emoções nutridas? Vitimização também é um vício emocional na vitimização. E uma dica, né, para as pessoas identificarem no que elas são viciadas, é olhar para a nossa infância. Então, o coaching, ele não é focado no passado, o coaching é focado em futuro, focado em resultado. Nossa tendência sempre está o que a gente quer no lugar do que a gente está vivendo hoje. Porém, para a gente fazer um mapeamento, um entendimento emocional, a gente acaba olhando para as emoções que foram predominantes na infância. Então, vocês que estão nos ouvindo, dá uma pinceladinha rápida ali na tua infância e observa qual foi o sentimento que a tua criança mais sentiu, que foi predominante na infância. Provavelmente, você hoje, adulto, esteja procurando cenários para viver os mesmos sentimentos, porque teu cérebro ficou viciado, assim como o Gui falou, não na emoção em si, mas na química que ela libera no seu organismo. O que é essa tal de criança interior que hoje tem se falado muito, mas poucas pessoas têm a compreensão exata, Dai? Será que isso é bobagem? Isso é bobagem. Criança interior, isso é papo de coach, Daiane Padovan. Deixa minha criança quieta. E tem muita gente que deixou a criança de lado, né? Inclusive a gente escuta muitas pessoas falando, isso é coisa infantil, para que eu vou fazer isso? Porém, a nossa criança está ali dentro de nós, a gente só ficou marmanjo, casca grossa, cresceu, mas todas as fases que nós vivemos tá ali, empilhadas no ambiente emocional de memórias. Então eu tô aqui para te alertar, que está nos ouvindo, que a sua infância é muito mais importante do que você possa imaginar. Tudo aquilo que você viu, presenciou com teus olhos, tudo aquilo que você ouviu e tudo aquilo que você sentiu sob forte impacto emocional, ou de forma repetitiva, diária, está aí impregnado em você. Então tudo isso que você presenciou está afetando teus resultados hoje, sim. Por mais que você não lembre, por mais que você não acesse as suas memórias com facilidade, por mais que você tenha usado o mecanismo de defesa de colocar todas as suas memórias negativas e traumáticas ali numa caixa preta, sabe? No inconsciente, você está tendo reflexos nos seus resultados hoje. Fato. Então, isso é um dos assuntos que eu mais amo falar, porque muita gente ignora esse papel da infância. E a nossa infância tem uma importância fundamental para a gente conseguir deslanchar. Nós precisamos olhar para a nossa criança e ajudá-la a ter um entendimento das situações que ela viveu lá atrás. Porque a criança que viveu situações traumáticas, ela não tinha um repertório emocional com maturidade suficiente para aprender a lidar, mas nós adultos temos. Então a gente pode ir lá, voltar nas nossas memórias, né, e fazer um novo empilhamento de memórias, porque a gente tem esse poder. E eu posso dizer assim, gente, muitas pessoas não olham para a criança interior
como um professor. E eu sempre recomendo para os meus alunos, meus coaches, a usufruírem da criança que você foi, para olhar quais foram as características que a tua criança teve. Antes de um adulto reprimir, claro, né? Porque talvez você já me responda, não, eu tive muitos problemas, eu tive muitos sentimentos tóxicos. Ok, antes de um adulto te machucar, antes de um adulto te ferir emocionalmente, antes de você ser reprimido, quais eram as características da sua essência infantil? Gente, toda criança é destemida, criativa, ela é audaciosa, ela é sonhadora, visionária. Então, o quanto que você hoje está usufruindo das características da sua criança quando adulto? Porque a grande maioria das pessoas que não procuram inteligência emocional, não tem coach, não busca nenhum processo terapêutico, elas acabam trazendo para a vida adulta só os sentimentos tóxicos da criança. Exato. Ao invés de trazer as características positivas que aquela criança teve para o dia a dia, né, atual, não, traz só as dores da criança. Então, esse tem sido um grito que eu tenho feito para a nossa sociedade. Usufrua mais das características de essência da tua infância e não as dores, as fraturas emocionais que a sua criança viveu. É só pensar, você hoje usa as roupas que você usava quando você era criança? Então por que você está usando os mesmos sentimentos tóxicos? Não vale a pena. Traga só a tua essência para o dia a dia atual. Aquilo que você tinha como uma característica marcante. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito alegre. Eu sempre fui uma criança muito feliz. E hoje eu usufruo da mesma forma. Vocês já foram meus alunos, sabem que eu sou muito didática, eu me importo muito com o entendimento do assunto dos meus alunos, mas ao mesmo tempo eu estou sempre trazendo sorriso, alegria, entusiasmo, para que seja divertido, porque a neurociência explica que a gente aprende muito mais e consolida a memória muito mais quando a gente aprende brincando e se divertindo. E muitos adultos que não têm entendimento de neurociência falam, para que essa besteira? E acaba criticando algo que, de fato, funciona, é eficaz. Então, esse assunto eu sou apaixonada, é um grito de atenção que eu trago aqui para que a gente olhe mais para a nossa criança. A nossa criança está ali, pedindo por atenção. Socorro. Por exemplo, que tipo de circunstâncias, que tipo de situações a pessoa passa na infância que pode gerar um vício emocional ou alguma coisa assim? Você pode trazer alguns exemplos para que quem esteja nos ouvindo possa talvez até se identificar, cara, eu passei por isso na minha infância, isso aconteceu comigo. Sim, vamos imaginar que o cérebro de uma criança está em desenvolvimento. Então, uma criança, ela está captando todos os estímulos do ambiente com muito mais intensidade do que nós adultos. Então, a criança, ela aprende mais rápido. Ensina inglês com uma criança, ensina inglês com um adulto. Quem vai aprender mais rápido? Uma criança, ela aprende uma segunda língua, terceira língua rápido. Um adulto, vai ralar bastante. Então, por que isso? Porque o cérebro está ali igual uma esponja, recebendo todos os estímulos. Então, tudo que essa criança vê, ouve, sente, vai gerar um impacto, vai gerar um efeito na vida dela. Então, vamos imaginar uma criança que sofre um abuso físico, verbal, sexual. Uma criança que apanha. Então, qual o significado que o cérebro dessa criança vai dar quando ela recebe um tapa, quando ela é machucada fisicamente por uma figura de autoridade, que é pai e mãe, ou professor, ou um irmão, ou um amigo? O significado que ela tem provavelmente seja algo disfuncional, como: eu acredito que eu não valho muita coisa, eu não sou importante, eu não pertenço a essa família, eu não sou amado, eu não valho nada. Então, cada experiência negativa gera um significado, uma simbologia emocional, e essa criança cresce com isso consolidado na memória dela, que é o que nós chamamos dentro do coaching integral sistêmico de crença, de programação mental. Então, o nosso cérebro fica programado mentalmente
para reagir diante de todas as próximas situações que vamos viver, baseado naquela experiência, naquele significado que nós tivemos. Então, olha a importância para quem é pai e mãe que está nos ouvindo, de você trazer experiências saudáveis, positivas, gerar memórias de amor, de pertencimento, de importância, onde essa criança entenda que crescer é bom, porque se ela tem experiências negativas como essas que eu dei exemplos, tá? Porque tem milhares, como abuso sexual, físico, sexual, isso vai reverberar negativamente, vai criar uma crença de identidade disfuncional, uma crença de incapacidade, uma crença de não merecimento. E como vai ser os resultados de uma pessoa que tem crenças disfuncionais? Vão ser resultados medíocres. E muita gente não sabe por que hoje, na vida adulta, está tendo resultados absurdamente medíocres e que a origem está lá na infância. Então, como o Gui e a Grazi falaram, né? Muita gente fala, lá vem esse papo de criança interior, para que não quero saber disso? Mas, gente, é onde tudo foi originado. É onde nós fomos ensinados a viver. Então, se tem disfunção na nossa infância, nós temos que voltar lá. Por quê? Para o cérebro não existe passado. Só de eu pensar e comentar sobre o meu passado, ele virou presente. Eu trago as sensações. Então, não existe essa cronologia para o cérebro, tá? Existe um empilhamento de memórias. Então, em qualquer momento, eu consigo voltar lá e dar novos significados para as experiências que eu vivi. E eu sou apaixonada no coaching integral sistêmico porque tem ferramentas que eu, em 5 anos de psicologia, formada como psicóloga, não conheci nada tão prático que ajuda a voltar lá nas memórias e dar novos significados, apagar a dor associada às memórias que a gente viveu. Então, é algo prático e objetivo que gera resultados assim, rápidos. Perfeito. Tem uma ferramenta que até eu posso citar aqui, que se chama elevador. Essa ferramenta foi uma ferramenta que a Day aplicou comigo, que foi transformadora na minha trajetória. E o nome diz elevador. Qual que é o propósito? Né? Não vou abrir aqui em detalhes, mas o propósito, a função dessa ferramenta é fazer você voltar lá para a época mais tenra, lá na sua infância. 1, 2, 3 anos, até 12 anos aproximadamente, e você resgata situações, acessa circunstâncias que você passou lá naquela situação e você dá um novo significado, você ressignifica aquela situação. Gente, é um troço poderoso. E quando você volta para o tempo presente, é como se realmente você tivesse recriado aquelas memórias, ou dado pelo menos novos significados. Então isso faz com que você já não acesse mais tanto aquelas emoções, vai te libertando aos poucos dos vícios emocionais gerados lá atrás. É uma dinâmica de funcionamento neurológico, assim, sensacional. Sensacional mesmo. E às vezes a pessoa pensa, mas meu pai e minha mãe, né, nunca me bateram, eu fui criado num lar maravilhoso. Ok, mas veja, se o pai, por exemplo, o pai era viajante, ele saía segunda-feira de manhã, voltava para casa só na sexta-feira de noite. A criança com 3, 4, 5 anos de idade, ela não tem o senso cognitivo, racional desenvolvido, a ponto de olhar para aquela situação e falar, tá tudo bem, é o trabalho do meu pai, é o sustento da nossa família, eu preciso compreender isso, e final de semana ele tá comigo, tá tudo certo. A criança, muitas vezes, o significado que ela dá é, peraí, os meus colegas têm o pai todo dia. E eu não tenho meu pai só vem no final de semana. Eu preciso do meu pai aqui agora, meu pai não tá aqui comigo. Então, quer dizer, o trabalho do meu pai é mais importante do que eu. Então, ela se sente o quê? Rejeitada, inferiorizada, abandonada. E não é uma questão de escolha, é uma questão que nós estamos falando de uma criança de 4 anos de idade. Talvez você foi essa criança. E hoje você tem o vício emocional o quê? Na rejeição, no abandono. E aí você tem um relacionamento que você busca a rejeição nesse relacionamento amoroso. Você repete o padrão com o teu filho. Você não é um pai presente, você não é uma mãe presente.
Porque foi assim, essa é a estrutura neural que você tem sobre paternidade. Pai fora, distante dos filhos. E aí tudo isso tem solução. Se você se abrir, se você for vulnerável para entender esse conhecimento, não é, Dai? Demais! E essa ferramenta que o Gui citou, né, que é uma ferramenta de neurociência, qual que é a base que explica, né, o uso dessa ferramenta? É que o cérebro, ele não diferencia real do imaginado. Olha só que poderoso isso. A gente acha que neurociência é desafiador de entender, mas olha só que básico, que Repete, Dai. simples e Repete para os nossos ouvintes gravarem isso. o nosso cérebro não diferencia o real do imaginado. Ai, Dai, prova isso pra mim. Provo? É só a gente imaginar. Imagina aí vocês que estão ouvindo como se tivesse um limão na tua mão aí. Um limão cortado, 2 bandas do limão. Imagina, só imagina que você pegou esse limão e chupou o limão. O que vocês sentiram aí, Gui e Grazi? Acidez. Um azedinho. Deu agonia? Automaticamente nosso cérebro reage com saliva, com agonia, sentindo até a acidez. Por quê? Porque só de imaginar, meu cérebro acreditou que aquilo era real. Olha que poderoso isso. Então, com esse princípio da neurociência, a gente faz uma ferramenta onde a gente se visualiza retornando em algumas idades críticas, onde a nossa criança teve experiências traumáticas e nós nos imaginamos acolhendo essa criança. Gente, isso é tão poderoso, tão poderoso. Gui e Grazi sabe que eles são coaches, são desse mundo e acontece que a pessoa consegue visualizar o acolhimento que faltou lá atrás. Então, o cérebro não diferencia real do imaginado. Para o cérebro não existe passado. Se eu trouxe o passado para o aqui e agora, falando, trabalhando, falando sobre isso, é como se eu estivesse dando um novo significado para o meu passado. Então, isso reverbera no meu futuro, nos meus resultados. Então, fica muito mais fácil da gente atingir nossos resultados. Por quê? Porque aquela criança machucada foi curada, foi tratada. Isso é fundamental. Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse tema que nós somos apaixonados. Maravilhoso. Transformou a nossa vida, tem transformado as pessoas que também passam por nós hoje, pelos processos, tanto de coaching quanto de mentoria. Né? Hoje, por exemplo, na minha mentoria de comunicação e oratória, eu aplico os princípios do coaching integral sistêmico e é por isso que eu verdadeiramente acredito que esse processo é tão único, porque eu desconheço outro processo de mentoria de comunicação e oratória que utilize as ferramentas do coaching integral sistêmico para desenvolver essa área da vida, que é a área da comunicação, que é a área do destravar para a exposição, para o seu posicionamento, usando a tua oratória da melhor forma possível. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer de coração a Dai e avisar você, nosso ouvinte, se você gostou desse episódio, semana que vem a Dai estará conosco Novamente. para falar de perfis comportamentais, comportamento humano baseado nos perfis. Então, fique atento, porque nós teremos mais uma dose aí com Daiane Padovan. Mas, Dai, quem quer te conhecer melhor, teu Instagram, compartilha pro pessoal como é que o pessoal te encontra nas redes sociais. Meu Instagram, Daiane Padovan, vai ser um prazer receber vocês lá. E conto com a presença de vocês no meu Insta para a gente poder se conectar mais. E lá sempre tem reflexões importantes sobre esses assuntos que nós trabalhamos hoje. A Dai é super ativa lá nas redes sociais, vale a pena você conferir. Dai, obrigado por enquanto. Ai, Semana que vem você tá de volta. Eu sou fã demais de vocês dois, viu? A gente também. com certeza. Até mais, Dai. Até, Dai. E você que nos acompanhou até aqui no programa Fala Mais, obrigado pela sua audiência. Semana que vem um tema imperdível, hein? Perfis comportamentais. Não perca, até lá. Até.